Indiana Jones é uma franquia muito popular que teve um total de 5 filmes e ainda vai ganhar um reboot pela Disney. Mas o que você talvez não sabia sobre a franquia é que o segundo filme, O Templo da Perdição, era para ter tido uma história totalmente diferente do que a gente viu nas telonas. Então vamos ver aí como seria essa história. Fala aí galera, Carlos chegando. É muito engraçado como Indiana Jones, ele teve seus altos e baixos. Teve os 3 primeiros filmes que foram ótimos e depois infelizmente não foram tão bons assim, como O Reino da Caveira de Cristal e A Relíquia do Destino, que foi mais recente. Não à toa a franquia ficou afundada e agora a Disney já está pensando no reboot, que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Mas à época do lançamento de O Templo da Perdição, o filme foi também bastante controverso e dividiu a opinião dos fãs, porque quando chega em Caçadores da Arca Perdida, tinha aquele tom mais aventureiro, aquela coisa mais de ação, e aí chega O Templo da Perdição, a gente vê uma coisa mais sombria, mais sanguinolenta. O filme é ótimo e passou a ser reconhecido por conta disso, mas imagina a época você sair de uma coisa que é mais leve e passar para um tom mais pesado, ou seja, bastante controverso. E uma coisa que talvez você não saiba ou não lembre é que o Templo da Perdição ele funciona como uma prequela de O Caçadores da Arca Perdida. Se passa aí um ano antes. Aí quando a gente lembra os Caçadores da Arca Perdida, o Indiana ele comenta em algum momento que não acredita em superstições. Mas como assim? Se um ano antes ele passou por tudo em O Templo da Perdição, ou seja, viu o controle da mente, viu feitiçaria, então ele deveria acreditar. Então uma coisa contradiz a outra. E outras coisas, lógico, fizeram falta, como por exemplo a personagem Marion do primeiro filme, que fez muita falta no segundo, que o segundo a gente sabe que é bastante questionável, apresenta a Índia de uma forma bastante errada, tem a Willy, que ali é meio histérica, foram controvérsias da época do filme. Mas apesar dos pesares, O Templo da Perdição é bem legal, não é verdade? Quem aí não lembra de Kalima, a cena do coração, que é muito legal. E o filme chegou um momento bastante difícil para o Steven Spielberg e o George Lucas, porque Spielberg vinha de um filme em que matava 2 crianças e um homem. Já George Lucas havia acabado de terminar o casamento, ou seja, um momento bastante delicado. E o roteirista original também foi mudado, pois ele se assustou bastante com o roteiro. Aí quando veio a questão do filme, aquela ideia toda, a ideia original do George Lucas era bem diferente do que a gente viu nas telonas, pois a ideia era ali colocar dinossauros no filme. É isso mesmo, bem estranho. John Baxter lançou um livro falando sobre a vida e o trabalho de George Lucas, e nesse livro ele comenta que a Paramount pressionou bastante Lucas com relação a fazer uma continuação para os Caçadores da Arca Perdida. E o início até foi bem promissor, pois quando Lucas começou a discutir as ideias para o novo filme, ele pensou primeiro em gravar na China e a sequência inicial do filme seria muito legal, pois mostraria o Indiana Jones de motocicleta pela muralha da China, ou seja, uma ideia muito bacana. Mas aí depois as coisas mudaram, pois o George Lucas deu uma certa viajada, pois ele imaginou Indiana encontrando uma espécie de mundo perdido, ou seja, um vale dos dinossauros, que a gente sabe que não combina muito com a franquia, pois a gente viu o que aconteceu lá com o Reino da Caveira de Cristal, em que a gente viu alienígenas, ou seja, as coisas não batem. Mas lógico que a coisa foi pro ralo abaixo, afinal a China não permitiu que a Paramount fizesse gravações por lá. Provavelmente ela ofereceu pouco dinheiro para o governo da China. E aí o George Lucas acabou tendo que mudar seus planos, e aí a gente viu o que aconteceu em Templo da Perdição. Cultos, sacrifícios humanos, ou seja, um filme sombrio, mas bastante legal. E é curioso quando a gente olha para a franquia Indiana Jones, que lá no início ela se inspirou em filmes dos anos 30 e dos anos 40, o que funcionou muito bem, lugares fantásticos, sobrenaturais. E aí depois, com o Reino da Caveira de Cristal, era para ter se inspirado em filmes B dos anos 50, mas acabou se tornando mais um filme de ficção científica,
Tudo bem, a mitologia está lá, algumas coisas da arqueologia estão presentes no filme, mas ainda assim ficou um pouco diferente do que a gente costuma ver na franquia Indiana Jones. Então, com certeza, dinossauros, alienígenas, ou seja, coisas aí fora da realidade não combinam muito com o Indiana Jones. E é curioso a gente imaginar o que teria acontecido com a franquia se o Indiana tivesse encontrado com dinossauros. Não combina, então provavelmente teria dado muito errado e aí o Indiana Jones teria sido enterrado muito antes do que foi agora, não é verdade? E você, conhece mais alguma curiosidade sobre o Templo da Perdição ou então os Caçadores da Arca Perdida? Deixa aí embaixo nos comentários, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, galera! A gente se vê no próximo vídeo.